Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia desse empate do Palmeiras contra a equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Rizek, Júnior e bancada analisam esse empate do Verdão e projetando aí a sequência do campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Aliás, os próximos jogos de Flamengo e Palmeiras são, respectivamente, contra o Sport. O Flamengo vai receber o Sport e o Palmeiras contra o Juventude fora. A gente vai mostrar os próximos jogos dos três concorrentes ao título. Palmeiras vai visitar o Juventude e aí... da zona. Oi? Os três da zona. É verdade, o Cruzeiro recebe o Vitória. Os adversários de zona do rebaixamento. Depois o Palmeiras recebe o Santos, o Flamengo visita o São Paulo, o Cruzeiro visita o Grêmio. Aí o Palmeiras visita o Mirassol, o Flamengo recebe o Santos, o Cruzeiro recebe o Flu. Palmeiras vai visitar o Santos, que é um jogo atrasado. O Flamengo vai visitar o Sport, que é também um jogo atrasado. O Cruzeiro pega o Juventude. E depois tem Galo e Palmeiras, Fla-Flu e Cruzeiro e Corinthians. São os próximos jogos. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão dessa caminhada, sinceramente. A conclusão é quem perder ponto para os times que estão na zona de rebaixamento pode dar adeus, né? Tá muito... Um tem uma vantagem aqui, outro tem uma vantagem ali. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o São Paulo. Ele não vai jogar com o São Paulo no Morumbi. É na Vila o jogo, Deu bem, vai ser na Vila. O São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano. Aí o Flamengo joga duas vezes contra o Sport, que é o Lanterna, mas o Palmeiras acho que joga duas vezes ainda com o Juventude, com o Santos. Joga com o Santos. E joga o Mirassol fora. E o Flamengo pega o Sport na Arena de Pernambuco, né, na Mirassol. Ilha, né? Os dois jogam com o Mirassol em Mirassol. E tem um detalhe, o Flamengo é a última rodada com o Mirassol em Mirassol. Sim, e o Palmeiras joga a última rodada contra o Ceará, que você não sabe exatamente fora. Você não sabe exatamente o que vai estar acontecendo com o Ceará. Então, cara, eu acho que esse negócio de qual é a melhor tabela, eu acho que é muito relativo, cara. Por exemplo... E pode ser uma última rodada também, com os dois já planejando viagem para o Intercontinental, cara. Isso que eu ia dizer. Então, ou não. Ou então viajando no mesmo dia. Né? É bem como provável. Foi o Botafogo ano passado. Fala, mas... Não, é porque, por exemplo, a influência que pode ter para Flamengo e Palmeiras, né, a não ir da final da Libertadores. Dentro do Campeonato Brasileiro. Tem que viver a rodada A gente sabe as condições de temperatura e pressão que esses clubes vivem, né? Se não chegar à final da Libertadores, primeiro jogo vai ter uma faixa lá, brasileiro é obrigação. Não tenho dúvida disso. Mas no último título do Palmeiras, foi justamente quando cai pro Boca, a semifinal em casa, que tem a arrancada para tirar do Botafogo o título de 23. Que era o seguinte, havia mais rodadas para você conseguir a recuperação. Se eu não me engano, eram 10 rodadas. 10 ou 9 rodadas. 13, não? Não sei. 13. Enfim, a gente vai errar 13. Mas foi a semifinal de Libertadores mais cedo. Realmente, o Palmeiras perde do Boca. E aí coincide com o derretimento do Botafogo e a reação do Palmeiras naquela arrancada com o Hendrick jogando muita bola na reta final do Brasileiro. Aliás, o Hendrick vira titular depois dali. Quando o time cai na Libertadores, o Abel mexe no time. Cara, assim, é uma semana que é imprevisível o que vai acontecer com os dois. Eles podem estar classificados para a final e aí o Brasil vira um hospício, porque Flamengo e Palmeiras brigando por Libertadores e Brasileiro, se for um hospício, um jogo de 29ª rodada, imagina o que é uma final de Libertadores, jogo único, e também com os times brigando pelo Brasileiro. O Brasil virou um hospício. Os dois jogos O Brasil e a imprensa esportiva. Sim, mas viram um hospício. Isso já está há algum tempo. Os dois jogos da Libertadores vão balizar os confrontos, mesmo contra time do rebaixamento no fim de semana. Você não sabe, se o Flamengo ganhar, ele vai com muita força para um jogo que ele já é naturalmente muito favorito contra o Sport no Maracanã. Agora, se perder, ele já entra no caos. Deve fazer o resultado, mas o clima vai ser outro. O Palmeiras, vai que ele seja eliminado em casa. Ele vai jogar um jogo parecido que o Flamengo jogou esse fim de semana contra o Fortaleza, contra o Juventude. O Juventude está exatamente na mesma situação. Entendeu? Então, como é que o Abel vai recuperar o time? Se ele ganhar da LDU, ele vai chegar voando. Entendeu? Voando, talvez até com outro time, diferente, mas com peito de pombo, né, Maio? Aquele peito de pombo estufado. Pô, vamos jogar com ainda mais pela própria situação que se encontra o Palmeiras. Agora, se não passar pelo
pela LDU, cara, é um jogo perigosíssimo pro Palmeiras. Os dois são, cara. Eu acho que, cara, os dois têm tarefas duras. Um time também que tá bem, o Vitória. Tá bem, é um time que deu um trabalho danado, perdeu em casa pro Corinthians. O Cruzeiro nessa rodada, eu acho que foi quem se deu pior. Porque, ok, o Flamengo perdeu o jogo, o Cruzeiro tirou um ponto em relação ao Flamengo, mas ele não conseguiu encostar no Palmeiras. O empate, com o Cruzeiro jogando melhor, o empate deixa o Palmeiras com a mesma distância à frente do Cruzeiro. Ele tinha essa chance de confronto direto para tentar tirar a vantagem. Não conseguiu. Então, no fim, apesar do Palmeiras ter jogado mas o mais tranquilo de todos é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, ele não tem a pressão, né, do título. Mas eu acho que foi uma rodada que, sim, não foi maravilhosa para ninguém, mas foi boa para o Palmeiras. Ele manteve a distância para o Cruzeiro. Apareceu por competência dele, não era o planejamento inicial do Cruzeiro. Agora, cara, ele tá surfando. Mas assim, o vencedor, acho que não tem um grande vencedor, mas o time que se deu melhor nessa rodada foi, claro, que o Palmeiras. Aumentou um ponto a sua vantagem em relação ao Flamengo. Um jogo difícil. E manteve a distância para o Cruzeiro jogando pior do que o adversário. Porque, na minha cabeça, provavelmente o Abel achava que ele tinha boa chance de perder a liderança nessa rodada. Ele não vai dizer isso, mas provavelmente. Eu vou jogar contra o Cruzeiro. O Flamengo vai jogar contra um time, mesmo fora de casa, que está brigando para não cair, eles vão ganhar. Eu não sei se eu vou ganhar do Cruzeiro. Ainda mais depois da sapatada que eu tomei da LDU. E ele conseguiu abrir um ponto e voltar à liderança. Ele levantou um ponto, Lédio, que é o seguinte: o Cruzeiro dos três é aquele que tem a semana toda livre a trabalhar. Tem isso aí. E a gente viu ontem, exatamente, né? Que chegou uma hora que o Cruzeiro estava no ritmo e o Palmeiras estava em outro. Com 10. Não tem jeito, né? O Cruzeiro quase ganha o jogo com 10. A melhor a bola do jogo. Carlos Miguel contra 10 é o Matheus Carlos Miguel pegou. Que, aliás, não estava fazendo um jogo do nível dele. Não. Depois que o Cruzeiro passa a ter um jogador a menos, ele se engrandece de uma forma, passa a marcar mais pelo lado esquerdo, fazer jogadas, faz aquela grande jogada que quase que o Caio Jorge mata o jogo. Aliás, spoiler, depois de um intenso debate entre Everson, Felipe Longo do Corinthians, Breno do Fortaleza e Carlos Miguel, optamos pelo Carlos Miguel na seleção da rodada pela grandeza do jogo. Entrada temerária, com força excessiva, chutou a bola antes, não exclui o fato de ter sido uma entrada temerária. Claramente ele errou, isso foi unânime nos programas de debate. O Coutinho fez uma pergunta, por que ele errou? Será que ele estava sugestionado, pressionado? Eu formei uma certeza na semana passada vendo a atuação impecável do árbitro venezuelano Jesus Valenzuela em Flamengo e Racing. Foi uma atuação impecável da arbitragem, tanto que ninguém falou dele. Jogo pegado, duro, tenso. Lances polêmicos. Deu 7 minutos de acréscimo, muita gente duvidava que ele teria coragem de fazer. Raridade na Libertadores. 7 de acréscimo no segundo tempo. Será que os árbitros da Conmebol são tão melhores do que aqueles que apitam o brasileiro? Realmente eu não acho. Eu não acho. Até porque juiz brasileiro, quando apita na Libertadores, apita melhor do que apita no brasileiro. Então a minha conclusão é óbvia. Esse ambiente de pressão aqui está tornando a vida dos caras insustentável. E na Conmebol há uma clara orientação de como deve ser levado o jogo. E no Brasil, cada jogo é de um jeito. O Rodrigo Sintra está há 4 meses no cargo, vamos dar um desconto, que ele começou com o Edinaldo, que era uma gestão absolutamente conturbada, difícil da CBF, mas ele precisa mostrar serviço rápido, de pelo menos a gente buscar uma padronização, entender como a roda tem que girar na arbitragem brasileira. A gente sabe como é a arbitragem da Conmebol, certo? Todo mundo sabe como é a arbitragem de jogos da Conmebol. Qual vai ser o jeito de se apitar no Brasil? Falta essa resposta e claramente eles estão muito pressionados, tomando decisões que eu só consigo enxergar nesse ambiente de muita pressão, de muita tensão, a cegueira dele ver um lance tão claro ali e não conseguir chegar à melhor conclusão. A pressão influencia na tomada de decisão em qualquer área da vida, isso é fato. No futebol, então, no estádio com 40 mil pessoas e 22 caras dentro de campo, mas alguns fora dele não querendo te ajudar a você tomar a melhor decisão, né, vai ser mais difícil ainda. Eu acho que o que você fala me vem muito à mente as atuações do Ramon Abate-Abel na Copa do Mundo de Clubes. Foi muito elogiado como árbitro e, no entanto, é o mesmo árbitro que deixou de marcar aquele absurdo pênalti contra o Palmeiras no clássico contra o São Paulo. O Abate-Abel chegou a ser cotado para a final da Copa do Mundo. Então, assim, será que esse cara qual é o nível dele? Ele é o juiz que não marca aquele pênalti no
no Tapia ou ele é o cara que poderia apitar a final da Copa do Mundo de Clubes? O que está relacionado entre uma coisa e outra? Eu acho que vai muito nisso que o Zé citou, né, dessa pressão e também da falta de orientação. Não é que na Conmebol não tem árbitro ruim. Pelo contrário, o Flamengo foi muito prejudicado na fase anterior, contra o Estudiantes. O Flamengo teve um pênalti ao seu favor e teve um jogador expulso na mesma jogada, ressuscitando um adversário que poderia sair com 3-0 e acabou saindo com 2-1. E quase foi eliminado no jogo de volta. Então, também tem muito juiz ruim lá. Mas a questão é a frequência com que a gente vê decisões que parecem claras serem ignoradas ou serem tomadas de uma forma totalmente contrária ao que a grande maioria das pessoas acha. E o elenco dos grandes árbitros do Brasil, ele está bem limitado. Então, quer dizer, esses caras estão apitando quase sempre aqueles jogos que são os jogos mais importantes e que tem uma temperatura naturalmente muito acima. Mentalmente cansa, né, mas E é o seguinte. Eu não queria estar na pele do Wilton domingo. Deus me livre, cara. Apitar um Flamengo e Palmeiras nesse momento. E tem uma coisa. Você tem 11 começando, mais 10 no banco, todos contra você. Sim. Todo mundo... Ontem, as declarações do Cássio, né, foi bem colocado. Gente, precisa ajudar o cara, senão não vai ter condição mais de o cara entrar para apitar um jogo com, não vou dizer tranquilidade, mas pelo menos sem ter aquele problema. Qualquer falta, o mínimo, começou o jogo, uma faltinha, já tem 3, 4 caras em cima dele, é possível. Aquela história que só podia o capitão reclamar, vai ter que voltar o mais rápido Você estava no jogo do Botafogo com o Santos, né? No intervalo, a gente ouve o Alexandre Matos, diretor executivo do Santos, e ele faz críticas à arbitragem com uma certeza, e errando praticamente tudo que ele falou sobre lances que foram marcados contra o Santos. Por exemplo, ele errou a reclamação dele, indignado, ele estava errado ali em 98% dos lances que ele apontava, mas ele ficou com uma certeza de que estavam prejudicando o Santos. Eu classifico aquilo como constrangedor. Aquilo não chegou a ser uma entrevista, né? Foi um desabafo, sei lá o que foi aquilo ali. Na Premier League, aqui no Brasil você tem árbitro, assistente, o VAR e o quarto árbitro. Na Premier League, eles só não mudam os assistentes. O cara que é VAR numa rodada, ele pode ser quarto árbitro na outra. O cara que é árbitro, apitou Liverpool e Manchester. Na outra rodada, ele é quarto árbitro. Então, o que eles fazem? Eles dão peso para o quarto árbitro, porque o quarto árbitro sofre muita pressão. Como na Inglaterra a pressão é até menor, então eles se garantem. Então, eles botam top em todos os setores. Não estou dizendo que nossos quarto árbitros, mas aqui a gente tem o hábito. Eu acho até que se fosse um futebol saudável nosso, de botar o jovem como quarto árbitro para ele aprender, para ele se ambientando. Só que aqui não, cara. Você tem que pegar o Rafael Claus, quando ele tiver de folga na rodada, botar ele de quarto árbitro, porque os caras não vão fazer o que fazem com os caras jovens. Covardia. A Premier League faz isso. Eles têm um colegiado lá de não sei quantos caras, que eles ficam ali, quarto árbitro, e só no mundo dos assistentes. Por sinal, os nossos assistentes são bons e erram pouquíssimo hoje em dia. Né? É verdade. Os nossos antigos bandeirinhas. Eles erram muito pouco. Pô, o Bandeira que deu o gol do Vasco ontem foi bem pra caramba. A gente mostra daqui a pouco. Foi bem, cara. A gente tem um bom time de assistentes. Ó, eu não sei se vocês querem debater. Eu, depois da explicação do PC e de outros analistas de arbitragem do ponto de vista da regra, eu acho que o gol anulado do Palmeiras nem tem discussão. Eu vou com um colegiado, cara. Ele deu ele mostrou a regra. Né? É isso. Então, assim, o goleiro tá com a mão sobre a bola, acabou. A bola é do goleiro, você não pode roubar a bola dele. Então, assim, aí eu acho que é regra, não tem discussão. Não dá discutir a regra. Ele coloca a mão na bola antes, né? Aí depois Acho que a imagem é clara, pra mim isso não é lance polêmico. O PC não acha, ele mostrou a regra. É um acerto, lá, é claro. O Cássio tá com a mão na bola. A bola tá parada. Tá parada, é regra. Gol bem anulado. Né? Bom, e aí, cara, eu quero mostrar pra vocês a complexidade da arbitragem. A complexidade que é apitar um jogo, porque essa imagem que vocês vão ver agora, da expulsão do Fabrício Bruno, eu fui alertado pelo Denilson ontem no fechamento. No primeiro momento, quando é marcada a falta a favor do Palmeiras, não tem dúvida, é a expulsão do Fabrício Bruno. Né? Uma falta tática, porque o Alan invadia a área. Então marcou falta, cartão amarelo, era o segundo expulsão. Perfeito. Só que o Denilson me alertou, pelo menos eu concordei com ele. Você viu na hora, mais? Na hora. Aí. Na hora então, do jogo eu vi na hora. Eu só vi depois. Eu vi a hora e falei, ué. Que não foi falta? Que não foi falta. Se teve falta, foi o Alan que fez. O Alan que fez. Ó, o Fabrício, ele não faz menção
de nada. Ele fica parado porque ele tá... Eu acho que ele já estava com a cabeça sabendo que poderia acontecer alguma coisa. Isso. Olha a reação dele. Nada. Nada. Não faz nada. É Ele o fica Alan que parado. toca o Fabrício e o Fabrício cai. Exatamente. Agora, é um lance dificílimo. É. Dificílimo. Porque, assim, não tem como condenar o juiz, segundo cara. amarelo, né? O VAR não pode Exato. E é um lance dificílimo. Se tem alguém que poderia intervir nisso, era o Bandeirinha. Ele Perfeito. estava próximo da jogada. Isso. O árbitro também não estava no Eu só consegui ver no slow, uma imagem, vem pra cá, vem pra lá. O maestro já teve olhado. No momento velocidade normal, não deu para ver. Claro. Quando você passa para a câmera lenta, aí você vê nitidamente que o Alan dá um toque na cara dele e tem o trançapé que o próprio Fabrício dá dele. Então, assim, eu acho que há um erro, mas, assim, é impossível condenar a arbitragem nesse lance. Impossível. É muito difícil. É uma jogada muito difícil. Muita velocidade, né? O próprio Bandeira, né, que estava mais bem posicionado, ele tá olhando um lance que é muito rápido e às vezes é difícil você identificar sem ver replay quem foi que provocou o contato, né? É uma fração de segundos ali. Realmente não dá para crucificar ninguém por esse lance, não. O Leonardo Jardim até cita isso na coletiva dele, ele reclama bastante sobre a arbitragem. Aliás, falou num tom, a gente pode falar depois sobre isso. Eu achei infeliz da parte dele, como se ele tivesse, eu vim aqui, né, e tô repensando a minha estadia no Brasil por conta disso. Não sei se é tão diferente também em outros campeonatos, não, cara. O nível da arbitragem pode ser melhor, mas tem o nível da arbitragem no também. Brasil, na Espanha e em Portugal são similares. Pois é, então agora na Turquia tem aí uma suposta envolvimento de árbitros com esquema de aposta. Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também. É porque o cara é português, baita de um treinador, grande profissional, foi semifinalista de Champions League. Não, porque eu vim pra cá e pereré pão duro, e aí eu tô pensando aqui em não ficar, pô. E vou trazer aqui agora uma análise do GE desse empate do Palmeiras contra o Cruzeiro no Brasileirão. Abre aspas. Palmeiras volta a errar muito e desempenho preocupa para jogo do ano na Libertadores. Verdão precisa reencontrar encaixe entre o meio e o ataque para tentar feito histórico diante da LDU. Empate com o Cruzeiro deixou mais dúvidas do que soluções. O jogo que precedeu o duelo mais importante para o Palmeiras neste ano, na próxima quinta-feira, às 21h30, diante da LDU, deixou mais preocupações do que motivos para o torcedor acreditar que pode chegar à final da Libertadores. O confronto contra o Cruzeiro no Allianz neste domingo poderia colocar o Verdão novamente com uma vantagem de 3 pontos na liderança do Brasileirão, mas os seguidos erros e a falta de qualidade no terço final do campo impediram que isso acontecesse. O primeiro ajuste é o agrupamento do meio-campo. Nos últimos 3 jogos, o time deixou de rodar bola para achar espaços e tem apostado nas ligações diretas e cruzamentos na área. A dúvida sobre o primeiro volante e o meio armador tem atrapalhado. Outro ponto é a eficácia na frente do gol. O Palmeiras vai precisar ser perfeito, como nos jogos em que goleou no Allianz Parque e fez a dupla Flaco Roque ser tão elogiada e ter crescido tanto de rendimento. Se depender de Abel, tudo isso será corrigido para o duelo de quinta, e os torcedores podem esperar uma vitória histórica. Abre aspas, o que nos define é o que vamos fazer quinta. Eu acredito muito, vocês podem escolher seu lado. Dos nuvens negras eu me afasto, porque não agregam nada. Como vim de baixo e consegui o que tenho com muito trabalho, eu acredito e tenho fé que vamos conseguir. E precisamos da alma da nossa equipe, que são nossos torcedores. Poucos acreditam, mas eu acredito. Enfim, a semana pode acabar de uma forma perfeita e os treinos nesses próximos dias serão determinantes para a definição do futuro alviverde. Enfim, empate que deixa o Palmeiras ainda na liderança, 62 pontos contra 61 do Flamengo. E agora virar chave, focar nesse jogo da Libertadores e tentar essa remontada. Vai ser difícil, não tenha dúvidas, mas o torcedor vai apoiar, todo mundo vai estar embalado, focado em quem sabe chegar em mais uma final de Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!